Irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Marta. Hoje é dia 5/12/2024. Irmãos, em Jó 33, versículo 14, fala que sem embargo, né? De uma ou de duas maneiras fala Deus, mas o homem não entende. Fala por sonho, por visão noturna. Quando o sono cai sobre o homem, quando ele adormece sobre a sua cama, então revela ao seu ouvido, ao ouvido dos homens, e lhes mostra o seu conselho, para tirar o homem da sua obra e apartar o varão da soberba. Detém a sua alma do sepulcro, amém? Da morte, né? Para afastar a alma do homem da morte. O Senhor dá conselho. E a sua vida de que morra, não pereça a espada. Também sobre a sua cama é castigado com dor forte nos ossos, para fazer ele desviar do mal. Então, quando até isso o Senhor faz, para fazer com que o homem entenda que está num caminho mau. O Senhor tenta até colocar dor durante a noite nos seus ossos, para ele entender que algo não está bem na vida dele. Mas o versículo 14, Jó 33, 14 fala, o Senhor fala de uma ou de duas maneiras, mas o homem não entende. E nós não entendemos. Por quê? O Senhor dá sonhos, revelações, revela e fala através de sonhos. Mas para entender temos que ter o discernimento da parte do Senhor. E o discernimento vem da parte do Espírito Santo de Deus, que traz o discernimento. Por isso temos que sempre estar orando, sempre estar atentos aos sinais que Deus dá. Quando eu casei com meu esposo, ele sempre dizia o seguinte: esteja atenta aos pequenos sinais, porque Deus dá pequenos sinais. Amém? Então, amados, Deus fala através de pequenos sinais. Se a gente não está percebido, ligado, desperto para compreender, para entender o que Deus está falando, que é Deus que está falando conosco, que é Deus que está mostrando, por mais que seja de pequenas formas, não, nós nunca que vamos entender. Amém? Então o Senhor tem, através desse canal, me dado, não me usado, para trazer revelações de sonhos, sonhos proféticos, avisos, profecias. Amém? E eu sempre tenho, cada sonho que o Senhor me dá, eu levo a palavra dele para entender exatamente o que o Senhor está mandando falar ao seu povo. O que o Senhor está tentando avisar para o seu povo. Sempre estudo. Cada revelação que o Senhor traz, eu estudo. Em relação aos sonhos, os sonhos podem ser da parte de Deus, ser do meu produzido pelo meu inconsciente, né, pelas minhas emoções, pelo que eu vivi ou preocupações que eu estou vivendo no momento. Isso pode influenciar meus sonhos, como também o próprio Satanás pode influenciar. Existem sonhos, por exemplo, que Deus entrega a uma pessoa, que o Senhor entrega o sonho e depois Satanás também entrega uma parte, como se fosse tudo o mesmo. Por isso temos que ter esse discernimento de Deus para saber o que Deus está nos entregando, se tudo vem da parte dele. Eu sempre oro pedindo ao Senhor para proteger os meus sonhos, para não ter influência maligna, e me dar discernimento para saber se isso veio da minha emoção, se isso veio da parte de Deus ou se isso veio de Satanás. Amém? Amados irmãos, por exemplo, um sonho que Deus te dá, ele pode ser influenciado também pelas minhas emoções, na metade do sonho. Então, por isso também temos que ter o discernimento da parte de Deus para saber. Assim como a voz do Senhor, quando ouvimos a voz do Senhor, podemos estar ouvindo
nossas emoções, nossos pensamentos, nossas conclusões, nosso coração. Assim como podemos ouvir a voz do Senhor nos instruindo, e assim como podemos ouvir a voz de Satanás. Então temos que ter esse discernimento para poder compreender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Hoje, dia 5/12 de 2024, eu sonhei com uma amiga minha, antiga, com 17 anos de casamento, se casando. E no seu casamento, eu vejo fotos do seu casamento, eu vejo que tinha muitos convidados solteiros, dançando, desfrutando dessa festa, e muitos deles tinham tido acidentes, estavam com muletas. E depois desse sonho, eu tive o outro sonho, que eu estava num velório de uma tia que já morreu ano passado, e eu via no piso também, deitado, um corpo, como se estivesse morto também, e era de uma criança de mais ou menos 12 anos, e estava coberto com um lençol. Então eu destapei o lençol para me poder ver, e eu vi que essa criança de mais ou menos 12 anos estava segurando uma outra criança, bebê. E essas crianças estavam apenas dormindo no chão, nesse chão. E eu voltei a tampar seu rosto e estou nesse ambiente do sonho, né? Dessa visão. Então, eu acordei de manhã buscando do Senhor o significado disso e o que o Senhor quer falar com tudo isso. E o Senhor fala no meu coração em relação a isso. O Senhor tinha falado uns dias atrás comigo, quando eu estava lavando a louça. O Senhor colocou um sentir muito forte no meu coração, que ia levar muitas pessoas, já adultas, a partir de 30, 40 anos, era a idade que eu via essas pessoas que estavam acamadas, pessoas que estavam passando por alguma dificuldade, que o Senhor ia levá-las para guardá-las. E foi uma visão forte que eu tive. Eu estava lavando a louça e eu fiquei assim um pouco perplexa por isso e perguntava ao Senhor sobre isso. E nesse mesmo dia, uma pessoa de confiança da parte do Senhor também, que Deus tem trabalhado na vida dela também, dado muitas visões e sonhos e falado muito através da sua vida, me chama e me fala que o Senhor tinha dado um sonho para ela e tinha falado que ia levar muitas crianças, que ia chegar num tempo que a gente vai estar entrando já em um tempo onde o Senhor vai colher muitas crianças, que vai levar a óbito, muitas crianças vão ir a óbito. E eu fiquei assim surpresa, porque eu tinha acabado de ter essa revelação de que o Senhor ia levar a óbito pessoas mais ou menos nessa idade, pessoas adultas já. E o Senhor falava comigo de adultos maiores também, idosos. E aí, orando ao Senhor, o Senhor foi e me disse o porquê que ia levar essas pessoas, para guardá-las do que vem, para mantê-las dormindo, para que elas não passem pela segunda morte. O Senhor sabe como vai trabalhar e o que vai fazer em relação a isso, né? Para que essas pessoas obtenham a salvação, tá? Muitas pessoas que aceitam Jesus no leito da morte, elas recebem, a partir de quando recebeu Jesus, né, tem o direito à salvação também. Inclusive a minha mãe não era crente, né? E aceitou o Senhor Jesus no leito da morte, de tanto eu orar, pedir ao Senhor para que ela não perder a salvação. E ela aceitou no leito da morte e morreu. E eu pedi confirmação ao Senhor, e o Senhor me confirmou através do meu filho de 2 anos de idade. Me diz: a vovó foi salva, eu tenho certeza disso,
porque o Senhor colocou essa convicção no meu coração da salvação da minha mãe. A gente clama, né, pelos familiares da gente. A gente quer que todos sejam salvos. E o Senhor sabe como trabalhar e como fazer. Eu não posso estar aqui e dizer ou direcionar o trabalho de Deus porque Ele sabe. Eu estou aqui simplesmente para compartilhar o que o Senhor coloca em mim para poder compartilhar. Amém? E em relação à tia que morreu e eu vi ela morta de novo, o Senhor está anunciando que muitas pessoas vão a óbito, mas vão passar pela segunda morte, tá? E essas crianças que eu encontrava dormindo, essas crianças estavam só dormindo, tá? Então essas crianças não passam pela segunda morte. Elas vão ser salvas, o Senhor está aguardando. Os jovens que o Senhor me mostrava, desfrutando da vinda no mundo, dançando e desfrutando, a maioria deles eram solteiros, tá? Então, o que o Senhor ministrava no meu coração, que as pessoas não vão ter compromisso com o matrimônio, não. Elas vão querer desfrutar a vida mais ainda. Se já estão fazendo agora, vai ser mais, tá? Os jovens não vão querer se casar. Vai ter uma vida de libertinagem muito maior. Nós vamos ver isso com nossos olhos, se isso vai acontecer. E não demora muito. Nós vamos nos surpreender. Porque nós somos uma geração que já estamos vendo muita coisa. Coisa que nossos pais não viram. Coisa que assombrava os nossos pais, nós estamos vendo. Amém? Coisas tremendas, né? Pessoa que acha que ela não é humana, que ela é cachorro, que tem que colocar uma coleira nela e sair puxando ela pela rua e ela latindo. São coisas tremendas que nossos olhos estão vendo, porque Jesus já está vindo. Por isso Jesus nos pede para fazer esses anúncios. Amém? E glória a Deus, aleluias. E o que o Senhor me mostrava a respeito das pessoas que eu via que tinha passado por acidente, muitas pessoas vão acontecer muitos acidentes, tá? E muitas pessoas vão ser levadas em acidentes de trânsito e outras não, tá? E outras vão continuar aí desfrutando das suas vidas sem Cristo, né? Do mundo, né? Sem Cristo. Glória a Deus, aleluias. Isso foi o que o Senhor me mostrou nesse sonho de hoje. E dia 2, o Senhor me mostrou um sonho também, que ele me falava que já era tempo de ir para fazer sua obra. E eu falava com ele, para onde? E ele me mostrava uma determinada cidade fora do país, fora de Brasil. E eu acordei dia 2 e orei ao Senhor, inclusive chorei, porque eu falei, Senhor, eu tenho que ir de novo, tenho que deixar tudo de novo, Senhor. Não é fácil essas saídas, né? Ser missionário e sair não é fácil. Em relação a isso, eu estou orando ainda e vou orar para que o Senhor confirme. Mas eu vou deixar aqui esse testemunho das coisas que o Senhor está falando. Por quê? Quando o Senhor fala que já é tempo de ir, pode ser que o Senhor esteja falando em relação que já é tempo de ir, sim, para fazer tua obra, mas Ele pode estar falando também que é tempo de irmos, que não demora muito a sua vinda em relação à nossa partida, né, com Ele. Glória a Deus, aleluia. Ele sabe todas as coisas, deixamos aí e seguimos orando. Mas dia 2, quando eu acordei, comecei a orar, inclusive chorei na presença do Senhor, porque de verdade é difícil a gente desprender, né? Chegamos num lugar, temos que sair para outro. De verdade, nós às vezes agimos pela emoção, não é fácil, não. Mas eu orei ao Senhor com lágrimas nos meus olhos e falei com Ele que eu só iria se Ele fosse comigo. E no dia 3/12, eu tive uma visão noturna, um sonho noturno,
como se fosse uma visão, porque foi rápida, né? Geralmente as visões noturnas é algo mais rápido, o sonho é algo mais cheio de eventos e tudo. E a visão é algo assim bem rapidinho. Então, dia 3 de outubro, depois de orar ao Senhor, eu deitei e sonhei o seguinte: eu estava de pé, de frente a mim tinha um homem com os pelos brancos na cabeça, mais lindo. Eu não via o rosto e era da minha estatura. Muito amável, colocou as suas mãos, tomou as minhas 2 mãos e me disse: é tempo de ir e eu irei contigo. Foi só isso. E eu acordei imediatamente. E quando eu acordei, eu lembrei que ele tinha falado que era tempo de ir no dia 2 e que eu tinha falado com ele: se ele não ir, se você, Deus, não for comigo, eu não vou. Então eu sonho com esse, eu creio que pode ter sido Deus mesmo, falando que eu irei com você. Em relação a isso, estou orando em nome de Jesus, porque o Senhor, ele fala em mistérios com nós, tá? Pode ser que realmente o Senhor queira levar, porque no dia 2 o Senhor mostrava que ia eu e meu marido só nós 2, que os meninos ficavam. Pode ser que o Senhor queira levar-nos para um outro lugar, para trabalhar, para a sua obra, ou pode ser que seja um mistério que o Senhor ainda vai revelar em nome de Jesus. No dia 30, mais ou menos, dia 29, 28, mais ou menos, eu não lembro bem, eu tive uma visão também, noturna também, que foi muito forte, muito linda. Eu sonhei com uma romã vermelha bonita, partida ao meio, e eu podia ver as suas sementes muito vermelhas e brilhantes. E era uma romã grande. Geralmente essas romãs grandes, sabe onde que dá? É em Israel. Israel é uma terra muito fértil e dá uma semente muito grande. E a romã é o símbolo de Israel, de fertilidade, de amor, harmonia, de estabilidade. Compreende? E é uma tradição em Israel consumir a romã em Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, para um desejo de boas realizações nesse ano e de bênção de Deus para esse ano. Então, por isso que eles consomem a romã. E também é um símbolo na Bíblia. A Bíblia fala muito de romã. Eu estava vendo a respeito de versículos, e aí vários versículos. É um simbolismo muito grande em relação à romã, porque a romã é um símbolo profético dentro da palavra do Senhor. Então, além de representar a fertilidade, porque na Bíblia representa a fertilidade, prosperidade e representa frutos. Os 12 espias também trazeram da terra prometida, que é próprio Israel, né? Trazeram da terra prometida e escolheram Romã também. Então, vários lugares na Bíblia que vai falar sobre isso. Agora, a romã também é um símbolo de justiça. Agora, o mais bonito da romã está escrito em Êxodo 28:34, que nós vemos no manto do sacerdote, que o Senhor pede para poder confeccionar para Arão, que Arão é a representação do sacerdócio, né? O sacerdócio de Cristo nos aponta para o sacerdócio de Cristo e nos aponta para o sacerdócio do último tempo. Ele manda confeccionar o manto que é colocado sobre essa roupa. Ele manda colocar símbolos de romã e colocar uma campainha e uma romãzinha, uma campainha e uma romã. E olha o que fala. Nas orlas colocará romã
azul, púrpura e carmesim ao redor, entre as campainhas, entre os sininhos de ouro ao redor. Um sino de ouro, uma romã. Outro sino de ouro, outra romã. Em toda a orla do manto. Aqui estou lendo o Êxodo 28 nas minhas palavras. 35. Estará sobre Arão quando ministre esse manto, né? Essas granadas, não, isso é espanhol. Essa romã, né? Essas romãs, esses símbolos, e o sininho estará sobre Arão quando ele ministre. E se ouvirá o sonido, o som, quando ele entre no santuário diante de Jeová e quando ele saia, para não morrer. Vamos entender o que é isso, o que o Senhor está falando para esse tempo. Porque o Velho Testamento é uma profecia para o novo. Sempre vai anunciar o novo. Tudo que eles fizeram foram actos proféticos que anunciam o novo. Então a romã, ela fala de renovação, santificação. E porque está na orla do manto, e manto é manto de santidade. Que hoje está sobre nós é um manto de santidade. Nós não vemos, mas espiritualmente está sobre nós o manto de santidade. O que estava sobre a vida do sacerdote fisicamente no Antigo Testamento, hoje está sobre nossas vidas, simbolicamente, espiritualmente, tá? De forma simbólica, mas espiritual. E o manto, além de simbolizar a santidade e purificação, simboliza também a autoridade sobre a vida do sacerdote. Então você vai ver, por exemplo, o profeta Elias, que carregava um manto que simbolizava a autoridade de Deus sobre sua vida. Então, por causa dessa autoridade de Deus, por causa desse manto profético que havia sobre a sua vida, havia milagres e havia operar de Deus sobre a sua vida. No entanto, Eliseu sabia disso e pediu essa transferência de unção. Compreende? Então, essa transferência de autoridade profética, que estava em Elias e caiu sobre Eliseu. Então, você vê uma transferência profética na Bíblia. E essa é interessante, quando eu falo de transferência profética, o Espírito Santo me fala. Profecia, transferência profética, o Espírito Santo está falando dos profetas do último tempo. Em relação à transferência profética do espírito de profecia que estava sobre a vida de Elias, estará sobre a vida dos últimos profetas, dos 2 profetas dos últimos tempos, que está escrito em Apocalipse. Amém? Então, aí existe essa transferência profética, essa transferência de manto profético, que hoje funciona espiritualmente. Nós não vemos, mas existe. Tá? Então, sobre todo profeta, o que o Senhor escolheu, o que o Senhor deu a autoridade, porque é o Senhor que levanta o profeta, existe esse manto espiritual que já está sobre a vida desse profeta, que simboliza a responsabilidade porque está sobre o seu ombro. E estar sobre um ombro, isso significa que é uma carga, né? Que você carrega essa autoridade, você carrega essa responsabilidade. E essa responsabilidade para com Deus, porque essa profeta tem que responder para com Deus com sua vida de testemunho, amém? Com sua vida em santidade. Porque o profeta ele não vai fazer algo por conta dele, mas sim por direção do Espírito Santo de Deus. Sair dessa direção do Espírito Santo de Deus, aí dá tudo errado, né? Então, amados irmãos, glória a Deus. Assim como estava esse manto sobre a vida dos profetas, agora estava sobre a vida do sacerdote. E está também sobre a vida dos sacerdotes, porque exerce uma autoridade no mundo espiritual
e têm uma responsabilidade, porque vão responder perante Deus. Eles são boca de Deus também, o Senhor fala através deles, o Senhor os usa como instrumento, mas também em relação a tudo eles vão dar satisfação ao Senhor. Compreende? Eles vão dar, como se diz a palavra? Esqueci agora. É como se fosse satisfação. Então, você vê a romã no manto do sacerdote, que além de simbolizar uma vida frutífera. Por quê? Porque a romã, ela simboliza vida frutífera, tá? De um chamado ou de um ministério, que representa o testemunho ativo. Então, a romã representa os meus frutos. Hoje, essa romã é simbólica na minha vida, é a representação dos frutos do Espírito que eu levo, que eu carrego como cristão. E representa o meu testemunho ativo. Também, a romã em Israel representava o matrimônio também, a união, né? No Novo Testamento vai representar, ou seja, na roupa do sacerdote, está anunciando esse matrimônio da noiva com seu noivo, que é Jesus, e a noiva, que é a sua igreja. E a fertilidade, amém? E a procriação, multiplicação. Deus, ele deu uma ordem para o povo dele multiplicar, crescer e multiplicar, não foi? E o interessante que você vê, por exemplo, a família de Jacó chegando no Egito, chegaram 70 pessoas, número profético também, 70 pessoas. Em Êxodo 1:12, eles exclamavam e diziam: nós oprimimos esse povo, quanto mais oprimimos esse povo, quanto mais hostigamos esse povo, para eles não crescer, para eles não se multiplicar, mais eles crescem, mais eles se multiplicam. Eles estavam assombrados como o povo crescia. Entraram 60, saíram milhões, não sei, eu não procurei o número de quantos saíram, mas saíram muitos daí. Então, assim, quanto mais oprime o povo de Deus, mais ele cresce. Porque o povo de Deus, ele cresce em silêncio. Ele se multiplica em silêncio. A minha vida espiritual, ela está em crescimento em silêncio. Amém? Glória a Deus, aleluia. Um crescimento onde ninguém vê. Ninguém vê o crescimento. Quando percebia, o crescimento dessa pessoa já é grande. Porque assim nós crescemos no Espírito. Não para ser vistos, mas crescemos em Espírito. Amém? Porque é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos faz crescer. E quando eles veem, o inimigo vê, nós já somos grandes e fortes em números. Que bonito, né? Então vamos ver o sacerdócio de Arão. O sacerdócio do Arão representa os sacerdotes do fim do tempo, onde as campainhas, né, os sininhos que faziam som, ruído nas vestimentas do sacerdote antigamente, antes dele entrar no Santíssimo Lugar, na presença de Deus, para que não fosse morto, representa a santidade nossa hoje. A santidade, as campainhas, não, os sininhos que era colocado ali para fazer ruído. E as campainhas representa, o simbolismo das campainhas é o testemunho que o sacerdócio carregava. Ele dava testemunho com essa, campainha. Nós carregamos em nosso testemunho. Nós somos hoje esta romã, nós somos hoje esta campainha. Por quê? Porque damos testemunho de Jesus. E anunciamos com o testemunho que damos,
anunciamos a vinda do Senhor Jesus. Somos essa campainha que faz ruído nas nações. Somos essa campainha que grita para os outros com os nossos testemunhos. Testemunhando a vinda do nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia, por isso. Então, como a campainha representa o testemunho, nós somos as testemunhas agora dos últimos tempos, dos últimos dias. Somos os que vamos levar sobre os nossos ombros o manto de santidade e carregar essas romãs de justiça, porque a romã representa a justiça. Com as campainhas, com os sininhos, ou seja, anunciando como campainhas, como sinos, fazendo ruídos, fazendo som com as nossas vozes, voz de trombeta. Por isso, há uma simbologia que fala que profeta é voz de trombeta, que Deus nos chamou para ser atalaias, e ser atalaias é dar voz, é anunciar, é estar vigilante e estar gritando quando vem o perigo. Ser atalaia, o atalaia, ele ficava fora da cidade, num lugarzinho, aí numa torre, e ele via quando vinham atacar a cidade, e ele gritava para dar som, para fazer o povo entender que estava sendo atacado e se guardar. Nós somos essa voz agora, nós somos os atalaia, nós somos as trombetas que anuncia, que dá voz às multidões, às nações, da vinda do Senhor Jesus, para que o povo não morra, não se perca. Glória a Deus, aleluia. Então vamos fazer esse som em todas as nações, dando testemunho do nosso Jesus, carregando sobre os nossos ombros o manto de profecia, porque somos nós hoje essas trombetas, somos nós hoje os que vamos. Antes o profeta, o sacerdote que ia no Santíssimo Lugar, não, nós temos acesso ao Santíssimo Lugar, somos nós hoje que vamos a esse Santíssimo Lugar, levando sobre nós o espírito de profecia, porque todos nós somos chamados para profetizar. Não todos somos chamados para profeta, mas para profetizar, sim, você pode profetizar. Mas nem todos são chamados para profetas. Cuidado com isso. Amém? Não significa que a pessoa profetizou, que a pessoa ia engravidou e ela é profeta, não. Ela é chamada profeta, não. Ser profeta é um chamado. É um chamado de antes, não é um chamado de agora, não. É algo de antes, é algo desde o ventre. Amém? Que o Senhor, ele vem, chama e vai trabalhando. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, temos sobre nós o espírito de profecia para anunciar e proclamar o testemunho de Yeshua, de Jesus, porque o espírito de profecia é o que dá testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19, 10, fala porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Agora é interessante que João, aí mesmo no capítulo 19, João se prostra aos pés do anjo para adorar o anjo. E o anjo disse: eu sou o seu conservo e conservo dos seus irmãos, que retém o testemunho de Jesus. Então, sobre nós está o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus estava onde? Qual que é a representação? O sino. O sino era o testemunho, né? Guardava o testemunho naquela época na roupa do sacerdote. Hoje, esse sino somos nós. Então, o testemunho de Jesus está sobre nós, sobre todos nós, que estamos vivendo nesse último tempo, para testemunhar, para ser um testemunho vivo, carregando os frutos do Espírito de Deus, que é os frutos dessas romãs, esses frutos cheios de frutos, frutos de justiça, frutos de amor, frutos de benignidade,
todos os frutos do Espírito está sobre nós, porque nós também somos essa granada. Desculpa, falei em espanhol de novo. Somos essa romã, amém? Cheias de frutos. E o bonito também, minha bateria está acabando do celular. Se desligar, me desculpa. Mas o bonito também é que quando eu vi a visão da romã, eu via que ela parece um pulmão. Parece o pulmão. E pulmão é ar, é vida, né? É respirar. E quando nós respiramos, nós falamos o nome de Deus. Porque Deus é vida na nossa vida. Então, isso também é vida para nós. Amém? Isso é a vida de Deus em nós. É a vida de Deus que está sobre nós. É a vida eterna que está sobre nós. Glória a Deus, aleluia. Então você vê essa simbologia, essa representação do poder de Deus, do amor e da vida de Deus sobre nós, reinando sobre as nossas vidas, amém? Para uma vida eterna, porque nós já temos a vida eterna sobre nós, nós já temos um manto de justiça sobre nós, nós já temos um manto de salvação sobre nós, amém? Nós somos esse povo escolhido do Senhor para ser salvos, amém? Então vamos continuar anunciando com voz de trombeta e dando testemunho do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que seja de edificação para a sua vida essa gravação. Que Deus te abençoe.